Saúdo as irmãs com a santa paz do Senhor Jesus. Convido as irmãs para meditar nessa tarde juntamente comigo na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, que vai nos dizer assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. Nós estamos diante de uma palavra ao qual relata um momento da vida de Pedro. Pedro, que era discípulo de Jesus, andou com Jesus na terra, passeou com Jesus, viu os milagres, viu os prodígios, viu as maravilhas. Pedro, que viu o coxo andar, viu cego enxergar, viu pessoas terem suas vidas transformadas pelo poder de Jesus. Ele contemplou também o levante de todos que era contrário a Jesus. Ele contemplou também os momentos de angústia, de dor, de sofrimento que Jesus passou aqui na terra, porque ele era um daqueles que era convidado a orar, a subir aos montes para orar, e ele via Jesus se entregando em oração, em lágrimas, em choro pela humanidade. Ele viu a perseguição, ele viu a traição de Judas. Pedro, ele também viu a crucificação de Cristo, ele viu a morte de seu mestre, ele viu a ressurreição do Deus Todo-Poderoso, aleluia, de Jesus Cristo, melhor dizendo. Ele viu a ressurreição de Cristo e ele, obediência à palavra, ao que Jesus tinha dito antes de ser ascensado ao céu, antes de subir ao céu. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E ele ficou em Jerusalém, junto com muitos irmãos ali orando, clamando, aguardando o recebimento do Espírito Santo. E naquele momento em que eles estavam ali dedicados em oração, eles receberam o Espírito Santo, foram batizados em novas línguas, repartidas como de fogo. Derramou o Senhor sobre eles a unção do Espírito Santo. Derramou o Senhor sobre ele o revestimento espiritual, e naquele mesmo momento Pedro, ele foi levantado como pregador da palavra, pois o mesmo se levantou para explicar o que estava acontecendo, e em suas explicações, em sua pregação, 3.000 almas se renderam aos pés do Deus Todo-Poderoso. E isso nós vimos o caminhar de Pedro, porque Pedro, após tudo isso, Pedro continuou fazendo o querer do Senhor, continuou pregando Jesus, mesmo sendo perseguido, mesmo muitas das vezes não sendo compreendido, mas ele continuou, e através de sua vida Deus derramava a unção da cura, através da sua vida vidas eram restauradas, através da sua vida vidas eram transformadas, e isso inquietava aqueles que não agradavam ao Senhor, e isso inquietava aqueles que queriam que Pedro se calasse, que o nome de Jesus não fosse pregado, e isso irritava aqueles que eram contrário à palavra de Deus ser ministrada. E assim, chegando no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos um momento crucial, aonde a terra, em versículos anteriores, a palavra do Senhor vai nos dizer no capítulo 11, versículo 28, que a terra passava uma grande fome. Um homem chamado Ágabo,
Ágapo, levantado pelo Espírito Santo, ele informa que iria vir uma grande fome sobre o mundo. Sobre o mundo iria vir uma grande fome, e isso estava acontecendo no tempo de Cláudio César, e naquele mesmo tempo em que estava tendo essa grande fome no mundo, Herodes, no mesmo tempo, Herodes decidiu lançar mão sobre a vida de Tiago, sobre a vida de Pedro, e lançando mão sobre a vida de Tiago e a vida de Pedro, ele matou a Tiago, e isso alegrou a muitos, e isso alegrou, quando ele viu que isso alegrou a muitos, a morte de Tiago, ele decidiu também que iria matar Pedro depois da Páscoa. Encerrou Pedro na prisão. Pedro ali agora se encontrava preso. Pedro ali agora se encontrava vigiado por 4 quaternos de soldados, e ali era verdadeiramente uma prisão inatingível por qualquer pessoa, por qualquer ser humano. Era um local onde ninguém poderia acessar, onde não tinha perspectiva de mudança, onde não tinha perspectiva de saída da vida de Pedro, onde não tinha mesmo perspectiva que Pedro poderia sair daquela com vida. Porém, uma igreja se levantou em oração contínua pela vida de Pedro. Uma igreja decidiu se posicionar para clamar, para se humilhar, para rogar, para bendizer, enaltecer o nome do Deus Todo-Poderoso e clamar o Senhor por livramento na vida de Pedro. Enquanto essa igreja orava, a Bíblia vai nos dizer que enquanto Herodes estava se preparando para lançar mão em Pedro e assim o matar, naquele mesmo momento, Deus enviou um anjo até onde Pedro estava e resplandeceu uma maravilhosa luz, aonde ali foi tocado Pedro. Pedro se levanta, Pedro coloca as sandálias, a capa, solicitado isso pelo anjo. E o anjo abre as portas, as cadeias se quebram, se partem, vão ao chão. Pedro é liberto, Pedro é solto. Pedro, ele estava atônito, ele não imaginava que estava acontecendo em realidade aquela situação, mas ele caminha obedecendo aquele anjo, pois ele tinha achado que era uma visão, porém era a ação do Senhor, era verdadeiramente a ação do Deus Todo-Poderoso para livrar um servo fiel das garras de Satanás, para livrar um servo fiel da mão do demônio, para verdadeiramente mostrar que ele é Deus, e quando ele quer agir, não há quem impeça, não há quem impeça o agir de Deus, mesmo que para o homem não tenha mais jeito, mesmo que para o homem é impossível, mesmo que para o homem tudo já esteja acabado, Deus, ele entra com providência para dar vitória. Basta clamarmos ao Senhor, porque em oração, em contínua oração, Deus ouviu no céu e livrou o seu servo das garras de Herodes, e livrou os seus servos das garras da morte, e livrou os seus servos daquilo que o homem planejava fazer, intentar contra a vida dele, porque Deus tinha plano na vida de Pedro, Deus tinha propósito com Pedro. Deus, ele tem plano na tua vida, Deus, ele tem propósito na tua vida, Deus, ele tem projeto na tua vida, e só vai acontecer na tua vida aquilo que Deus
Deus determinar, em nome de Jesus, só irá acontecer na tua vida aquilo que Deus quiser que ocorra, porque você é lavado, é remido, é escolhido do Deus Todo-Poderoso. É por isso que eu te digo nesta tarde, continua a clamar, continua a descer, esteja em contínua oração, esteja verdadeiramente com a cara no pó, se humilhando ao Deus Todo-Poderoso, e verás a glória de Deus. O sobrenatural está para acontecer, coisas surpreendentes. Ai, Deus tem surpresas. Deus tem surpresa. A igreja que clama, Deus tem surpresas. Deus tem livramento. A igreja que geme, a igreja que suplica, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a pandemias, mesmo em meio às situações adversas, Deus, Ele faz milagres. O impossível acontece. A providência vem. Aquieta agora. Aquieta agora. Porque estou contigo. Estou nessa batalha, e é para te dar vitórias. Tu olhas assim, e diz Deus, como há de se dar, de acontecer as tuas promessas, como há de se dar, de acontecer o que falastes. Ai, Deus te diz assim nessa tarde, aquieta, acalma teu coração, operando eu, quem impedirás? Operando eu, quem impedirás? Eu estou agindo na tua causa. E verás, que sou eu, Deus, que falo. Porque dou como sinal, para teu entendimento, porque falo contigo. Finalizo assim esta mensagem de hoje, te dizendo: permanece firme, firme nas promessas do Senhor, porque tem livramento para tua casa, para tua família, para você, e a restituição de Deus, restauração do Deus Todo-Poderoso para a tua vida, e tu irás cantar o hino da vitória. Amém? Aleluia.